E se o rosto que você viu na tela do cinema estivesse escondendo uma segunda vida? Uma que poderia ter mudado o curso da história mundial. Imagine suas estrelas favoritas da Era de Ouro brilhando no set durante o dia, mas à noite, passando mensagens secretas pelas linhas inimigas ou até mesmo planejando derrubar ditadores. Parece ficção de Hollywood, certo? Pense novamente. Quão profundas eram realmente as vidas duplas? E quais ícones transformaram a espionagem em seu papel definitivo? Fique por aqui, porque as respostas vão fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre a velha Hollywood. Josephine Baker. Imagine isso. O ingresso mais disputado em Paris, uma cantora que podia eletrizar uma sala com apenas um olhar. Mas quando a guerra estourou, Josephine Baker se tornou mais do que uma artista. Ela se tornou uma espiã completa. Baker não fugiu quando os nazistas ocuparam a França. Ela redobrou seus esforços. Armada apenas com sua inteligência e sua fama, ela entrou em embaixadas, socializou com oficiais de alta patente e saiu com os bolsos cheios de segredos. O truque dela? Ela escrevia mensagens codificadas com tinta invisível em suas partituras e contrabandeava documentos classificados dentro de seus figurinos. Nenhum guarda de fronteira ousaria revistar a estrela do Folies Bergère. Baker até escondeu combatentes da resistência e armas em sua propriedade rural, transformando seu chateau em um verdadeiro quartel-general secreto. Ela arriscou sua vida, sabendo que ser descoberta significava morte. E seus esforços valeram a pena. Sua inteligência foi creditada por ajudar os avanços dos aliados pela Europa. O próprio Charles de Gaulle condecorou-a com medalhas quando tudo acabou. Esqueça o medo do palco. Baker enfrentou a Gestapo e fez a espionagem parecer fácil. O mundo aplaudiu-a por seu canto e dança, mas foram os segredos que carregava que realmente ajudaram a mudar o mundo. Christopher Lee. Antes de se tornar o mestre do horror, Christopher Lee estava vivendo uma história muito mais selvagem do que qualquer filme de Drácula. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lee juntou-se à Força Aérea Real Britânica, mas isso era apenas sua fachada. A verdadeira história? Lee foi escolhido a dedo para o Executivo de Operações Especiais, o chamado Exército Secreto de Churchill. Imagine Lee, com sua presença imponente e olhar frio como aço, sendo lançado em território inimigo para coordenar esforços de sabotagem e resistência. Sua especialidade? Conectar-se com combatentes locais em toda a África do Norte e nos Balcãs, planejando missões que destruíam pontes, linhas de suprimento e o moral do inimigo. As habilidades linguísticas de Lee e seus nervos de aço o tornaram um recurso inestimável. Ele nunca revelou os detalhes, mesmo décadas depois. Quando perguntado sobre seu serviço na guerra, ele apenas dava aquele sorriso astuto e dizia: "Posso te contar, mas depois teria que te matar." Não era uma piada. Suas missões eram classificadas, seus inimigos muito reais. O olhar assombrado que ele trazia para seus papéis no cinema vinha de um homem que realmente tinha visto a escuridão de perto. Então, da próxima vez que você ouvir lutando contra monstros, lembre-se, ele já caçou monstros de verdade e não precisou de um roteiro para isso. Marlene Dietrich. Sedutora, envolvente e imparável, Marlene Dietrich usou sua voz aveludada para mais do que apenas conquistar o público. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Dietrich assumiu uma nova missão, lutando contra os nazistas com sua maior arma, sua fama. Recrutada pelo OSS dos Estados Unidos, ela gravou canções de propaganda para serem transmitidas às tropas inimigas. Estas não eram apenas baladas comuns. Dietrich cantava em alemão, mirando diretamente nos corações e na saudade dos soldados de Hitler. A Operação Muzak foi projetada para quebrar sua vontade, e Dietrich era a voz que assombrava as linhas de frente. Mas ela não parou por aí. Dietrich trabalhou no circuito da USO, apresentando-se para as tropas aliadas nas bordas dos campos de batalha, elevando o moral a cada nota. Ela até arriscou a vida para se aproximar mais da ação. Por seu serviço, os Estados Unidos concedeu-lhe a Medalha da Liberdade. Mas o mais notável: sob todo aquele glamour de Hollywood, Dietrich estava conduzindo campanhas de guerra psicológica que minavam a máquina de guerra nazista, uma canção de cada vez. Ela disse uma vez que fazia isso por amor à liberdade, mas sejamos honestos. Ela fazia isso porque era mais corajosa do que a maioria dos homens na sala. Sterling Hayden. Sterling Hayden parecia ter sido esculpido em granito, o derradeiro durão de Hollywood. Mas seus atos heróicos na vida real fazem seus papéis no cinema parecerem fracos. Quando o mundo entrou em guerra, Hayden não apenas se alistou. Ele desapareceu nas sombras, adotando um pseudônimo e juntando-se ao recém-formado Escritório de Serviços Estratégicos. Hayden comandava pequenos barcos carregados de armas e agentes, esgueirando-se por águas controladas pelos nazistas sob a escuridão. Ele saltou de paraquedas na Iugoslávia, treinando combatentes da resistência e desviando de ataques aéreos da Luftwaffe. O trabalho dele? Transportar pessoas, armas e informações para dentro e fora do território ocupado.
território, muitas vezes enquanto era caçado por patrulhas inimigas. Hayden foi condecorado com a Estrela de Prata por bravura, mas a guerra deixou suas marcas. Ele achou o glamour de Hollywood vazio após a dureza da batalha real. Mais tarde, colocado na lista negra durante o Pânico Vermelho, Hayden disse que testemunhar perante o Congresso foi a única vez que se sentiu como se estivesse atuando. A ironia? O homem que interpretava rebeldes e forasteiros no cinema era, em segredo, um dos mais ousados operativos da Segunda Guerra Mundial. Ele lutou contra fascistas de verdade e nunca deixou Hollywood esquecer disso. Greta Garbo. Pense que Greta Garbo era toda sobre mistério e saídas dramáticas. A verdade é que ela quase fez a entrada definitiva no círculo privado de Adolf Hitler. Depois de deixar Hollywood e ir para Nova York no início da década de 1940, Garbo não simplesmente desapareceu na obscuridade. Ela discretamente fez contato com o MI6, a agência de inteligência britânica, através de seu amigo produtor, que já trabalhava para eles. Porque Garbo, Hitler era obcecado por seus filmes. Os agentes britânicos queriam explorar essa fixação. O plano? Usar o poder de Estrela de Garbo para se aproximar o suficiente do ditador para possivelmente acabar com a guerra com uma única bala. Garbo supostamente se voluntariou sem hesitação, dizendo aos amigos que ela mesma faria isso se tivesse a chance. A operação nunca se materializou, mas Garbo ajudou de outras maneiras, pressionando a elite da Suécia a permanecer neutra, organizando passagem segura para refugiados e até transformando seu apartamento em Nova York em uma suposta casa segura. Garbo nunca falou publicamente sobre seu trabalho de espionagem, mas arquivos britânicos confirmam que ela foi uma aliada nos bastidores dos aliados. A mulher mais silenciosa de Hollywood pode ter tido o impacto mais estrondoso na história da espionagem. Da próxima vez que você ver seu famoso olhar, lembre-se, ela estava disposta a enfrentar monstros muito mais assustadores do que qualquer um na tela de cinema. Noel Coward. Como enganar um nazista? Com um martini em uma mão e uma sagacidade afiada na outra. Basta perguntar a Noel Coward. Para o mundo, Coward era o epítome da elegância britânica, um dramaturgo, um cantor, a alma de todas as festas. Mas na Londres, em tempos de guerra, ele se tornou algo completamente diferente, uma arma secreta em um smoking. Coward foi recrutado pela inteligência britânica antes mesmo da Segunda Guerra Mundial começar. Sua missão? Fazer-se de bobo, encantar os ricos e poderosos, e coletar seus segredos quando estavam desprevenidos. Ele se misturava com diplomatas, políticos e aristocratas da Europa às Américas, usando sua celebridade como disfarce para reunir informações sensíveis. Os calendários sociais de Coward eram realmente relatórios de campo, e suas cartas, cheias de fofocas, levavam pistas ocultas diretamente aos mestres espiões britânicos. A Gestapo de Hitler colocou-o na lista negra, não por sua fama, mas por sua eficácia como espião. Coward nunca quis medalhas ou manchetes, ele queria resultados. Após a guerra, ele até recusou um título de cavaleiro, dizendo que não tinha feito nada heróico. Mas vamos esclarecer os fatos. Enquanto outros disparavam balas, Coward disparava farpas, segredos e, ocasionalmente, mensagens codificadas. Às vezes, a mente mais afiada na sala é a arma mais mortal. Cary Grant. Acha que Cary Grant era apenas um rosto bonito em Hollywood? Pense novamente. Sob aquele cabelo perfeito e sotaque britânico suave, estava um homem em quem os aliados confiavam para identificar ameaças reais, escondidas à vista de todos. Grant usou seu status de estrela para algo muito maior do que qualquer papel principal. Ele espionou simpatizantes nazistas trabalhando bem no coração de Tinseltown. Trabalhando para a Coordenação de Segurança Britânica, Grant comparecia às festas certas, escutava conversas poderosas e relatava suas descobertas à inteligência britânica. Seu acesso privilegiado permitiu-lhe identificar apoiadores nazistas e influenciadores pró-eixo que se infiltravam na elite de Hollywood. Ele não apenas entregava rumores, ele mencionava nomes. Grant até relatou sobre colegas estrelas que poderiam estar inclinados para o lado errado, tornando-o um dos ativos civis mais confiáveis que os britânicos já tiveram. Sua espionagem foi tão impactante que ele foi premiado com a Medalha do Rei por serviço na causa da liberdade, uma honra rara para uma estrela de cinema. Fora das telas, ele era muito mais do que um charmoso. Ele era uma figura sombria entre a democracia e o desastre. Cary Grant não apenas interpretou o herói, ele viveu isso bem debaixo do nariz do mundo. Paul Henreid. Em Casablanca, Paul Henreid interpretou Victor Laszlo, o herói da resistência que todo nazista odiava. O que a maioria das pessoas não sabe? Ele estava lutando essa mesma batalha na vida real. Nascido na Áustria, Henreid foi um dos mais ferozes antifascistas de Hollywood, usando sua fama para canalizar dinheiro e informações para a causa aliada. Henreid não apenas fazia discursos, ele colocou seu nome e carreira em risco. Ele ajudou a arrecadar fundos para refugiados e até auxiliou a inteligência aliada, passando mensagens e apoiando operações secretas. A Gestapo colocou Henreid na lista negra e sua família enfrentou perigo real na Europa. Ainda assim, ele se recusou a recuar, estrelando em
em filmes antinazistas que serviam como propaganda de guerra e como gritos de resistência. Embora nunca tenha sido um agente de campo, Reid era a voz e o rosto da liberdade tanto dentro quanto fora das telas. Hollywood o adorava por seus papéis principais, mas foi seu trabalho nos bastidores, apoiando a resistência e emprestando seu poder de estrela ao esforço dos aliados, que o tornou um verdadeiro herói. Para Reid, interpretar Laszlo não era atuar, era autobiografia. Julia Child. Você a conhece como a rainha da culinária francesa, mas antes de ensinar a América a dominar soufflés, Julia Child estava envolvida em algo mais picante: operações secretas. Negada uma vaga no exército por ser muito alta, Child encontrou seu caminho no Office of Strategic Services, o precursor da CIA. Ela começou organizando arquivos, mas sua inteligência e atenção aos detalhes rapidamente a promoveram para postos sensíveis na Ásia e na Europa. Suas tarefas eram dignas de romances de espionagem, gerenciando documentos confidenciais, coordenando missões e até ajudando a desenvolver repelente de tubarões para explosivos subaquáticos. Você ouviu direito: repelente de tubarões para espiões. Child conviveu com agentes secretos e sua sagacidade e discrição a tornaram uma confidente de confiança para alguns dos planejadores mais audaciosos do OSS. Ela raramente falava sobre seu trabalho durante a guerra, preferindo focar em comida e risadas mais tarde na vida. Mas arquivos desclassificados revelam que ela era a espinha dorsal da agência. Antes de preparar um molho béarnés, Julia Child estava ocupada causando caos para o eixo. Sua receita para a vitória? Cérebros, coragem e uma boa dose de ousadia. Roald Dahl. Willy Wonka não era o único personagem com um plano secreto. O próprio Roald Dahl estava vivendo um thriller de espionagem na vida real. Antes de escrever clássicos infantis, Dahl era um piloto charmoso da RAF enviado a Washington, D.C. durante a Segunda Guerra Mundial, mas voar não era sua única missão. A inteligência britânica tinha uma missão diferente para Dahl: usar seu charme, conexões e boa aparência para conquistar a elite americana. Ele jantava e almoçava com senadores, jornalistas e socialites, coletando sussurros e plantando ideias pró-britânicas exatamente onde teriam mais impacto. Ele era tão bom nisso que ganhou o apelido de O Sedutor com uma Missão. Os relatórios de inteligência de Dahl iam direto para Londres e ajudavam a moldar a propaganda aliada. Ele era mais do que apenas um socialite, era uma peça vital na engrenagem que mantinha a América e a Grã-Bretanha alinhadas. Ele até trabalhou ao lado do colega espião Ian Fleming, o futuro criador de James Bond. Se você já achou que a imaginação de Dahl era selvagem, lembre-se disso. Antes de ele imaginar fábricas de chocolate e raposas em fuga, ele estava misturando sagacidade, espionagem e ousadia nas histórias reais mais cruciais de sua vida. Ian Fleming. Acha que James Bond era apenas fantasia? Conheça o homem por trás do 007, cuja vida real era ainda mais louca do que sua ficção. Ian Fleming, antes de se tornar um autor best-seller, foi um oficial de inteligência naval britânico com licença para planejar algumas das missões mais ousadas da Segunda Guerra Mundial. O histórico de guerra de Fleming parece o romance de espionagem definitivo. Ele idealizou operações secretas, comandou equipes de operações negras e foi o cérebro por trás da Operação GoldenEye, um plano de vigilância aliado que mantinha um olho na Espanha caso ela se juntasse ao eixo. Fleming até criou uma unidade de comando especial chamada 30ª Unidade de Assalto, enviando-os para trás das linhas inimigas para apreender documentos secretos. Ele não estava apenas dando ordens de um escritório. A rede de contatos de Fleming incluía agentes do SOE, operativos do OSS e combatentes da resistência, todos os quais inspiraram seu lendário elenco de personagens de Bond. Os famosos gadgets e códigos secretos? Fleming os viu em ação e depois os transformou em ouro da cultura pop. Ele nunca se gabou de seu serviço, mas as impressões digitais de Fleming estão por toda a história da inteligência de guerra. Ele borrava a linha entre fato e ficção, porque, para ele, o mundo real já era mais estranho, mais assustador e mais emocionante do que qualquer coisa que Hollywood pudesse inventar. John Ford. O nome John Ford é sinônimo de grandeza cinematográfica, mas este lendário diretor não apenas capturou o Velho Oeste em filme, ele arriscou sua vida na linha de frente pelos aliados. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ford trocou a cadeira de diretor por um uniforme da Marinha, comandando a unidade fotográfica do OSS. Sua missão? Documentar a guerra, treinar espiões em vigilância e, às vezes, entrar no meio do combate com uma câmera na mão. Ford filmou famosamente a Batalha de Midway, enquanto estava sob fogo inimigo, produzindo imagens que não só ganharam um Oscar, mas também elevaram o moral americano e mudaram a percepção pública da guerra. Mas a contribuição de Ford foi muito além de fazer filmes. Ele entrevistou espiões reais, analisou filmagens inimigas e ajudou a elaborar operações psicológicas que moldaram a estratégia dos aliados. Seu olho para detalhes o tornava inestimável, transformando cada rolo de filme em ouro de inteligência. Após a guerra, Ford voltou para Hollywood, mas seu GR,
A maior aventura sempre foi o que ele viu e sobreviveu fora da tela. A linha entre contar histórias e espionagem se confundiu, e a lenda de Ford cresceu ainda mais. Robert Montgomery. Se você acha que apenas estrelas duronas recebem todas as missões secretas, conheça Robert Montgomery, um elegante e perspicaz protagonista que era tão corajoso fora da tela quanto era encantador nela. No auge de sua fama em Hollywood, Montgomery deixou os holofotes para se juntar à Marinha dos Estados Unidos e à inteligência naval. Ele não estava lá apenas para posar para fotos de moral. Montgomery treinou para combate real, serviu como ligação entre a Marinha e o OSS e ajudou a coordenar operações secretas por toda a Europa. Ele não ficou apenas sentado atrás de uma mesa. Montgomery desembarcou nas praias da Normandia no dia D, coletando inteligência para os comandantes americanos bem no coração da batalha. Seu heroísmo era real, seus nervos inquebráveis. Após a guerra, ele até serviu como conselheiro de comunicações para o presidente Eisenhower, ajudando a moldar como a Casa Branca se comunicava com o mundo. A história de Robert Montgomery é prova de que coragem e inteligência nem sempre vêm com uma carranca ou um sobretudo. Às vezes, os melhores espiões usam um smoking, entregam uma fala perfeita e guardam 1000 segredos logo abaixo da superfície. Hedy Lamarr. Hollywood a chamou de a mulher mais bonita do mundo, mas o verdadeiro gênio de Hedy Lamarr estava escondido à vista de todos. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto encantava o público em clássicos como Sansão e Dalila, Lamarr estava silenciosamente inventando tecnologia que mudaria o mundo. Juntando-se ao compositor George Antheil, Lamarr projetou um sistema de orientação por rádio que usava salto de frequência para evitar a interferência inimiga nos torpedos aliados. A Marinha não compreendeu totalmente sua ideia na época, mas décadas depois, seu conceito se tornou a base para a tecnologia moderna de Wi-Fi, Bluetooth e GPS. A motivação de Lamarr era simples. Ela queria ajudar a derrotar os nazistas, que a haviam expulsado da Áustria. Ela até ofereceu sua invenção diretamente aos Estados Unidos. Governo, na esperança de que isso mudasse o rumo da guerra. Enquanto não se infiltrava em território inimigo, a mente brilhante de Lamarr era sua arma de escolha. Durante anos, ela foi descartada como apenas um rosto bonito, mas a história agora a vê pelo que realmente era. Uma pioneira tecnológica, uma patriota e uma espiã, cujo legado vai muito além das telas de cinema. Claude Rains. No cinema, Claude Rains construiu uma carreira interpretando Homens com Segredos, a figura sombria em Casablanca, a alma assombrada em O Homem Invisível. Mas fora das telas, Rains tinha alguns segredos próprios. Antes de Hollywood, Rains serviu na Primeira Guerra Mundial, onde foi exposto a gás e quase ficou cego. Quando o mundo entrou em guerra novamente, ele encontrou uma nova maneira de servir, apoiando silenciosamente a inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Rains usou suas profundas conexões nos mundos do cinema e do teatro para reunir e compartilhar informações, ajudando os aliados a criar propaganda que influenciaria corações e mentes do outro lado do Atlântico. Rains não era um agente de campo, mas seu papel não era menos vital. Ele orientava estúdios americanos sobre como inserir mensagens pró-aliados nos filmes, e até escrevia roteiros que mais tarde seriam usados em campanhas de informação britânicas. Rains não se importava com medalhas. Ele só queria ver o lado certo vencer, não importava quão silenciosamente. Para um homem que fazia desaparecer parecer fácil no cinema, Claude Rains era um mestre em fazer a diferença enquanto permanecia fora dos holofotes. Isso é verdadeira espionagem. Moe Berg. Moe Berg era o tipo de cara que você esperaria encontrar em um concurso de curiosidades, não em uma rede de espionagem. Graduado da Ivy League, receptor reserva do Boston Red Sox, fluente em uma dúzia de idiomas e quando a Segunda Guerra Mundial estourou, um dos principais agentes do Escritório de Serviços Estratégicos. A cobertura de Berg era perfeita. Quem suspeitaria que um famoso jogador de beisebol fosse os olhos e ouvidos da América na Europa? Berg infiltrou-se atrás das linhas inimigas sob o pretexto de turnês de boa vontade e palestras, mas sua verdadeira missão era mortalmente séria: rastrear o programa nuclear nazista. Uma de suas missões mais ousadas o enviou a Zurique para assistir a uma palestra de Werner Heisenberg, o pai da bomba atômica alemã. Berg carregava uma pistola no bolso e foi instruído a assassinar Heisenberg se achasse que os nazistas estavam perto de desenvolver uma bomba. Que reviravolta. Berg julgou que a Alemanha estava atrasada, e Heisenberg viveu. Após a guerra, Berg caiu no esquecimento, recusando-se a lucrar com suas façanhas ou escrever um livro de memórias revelador. O mundo o lembra como um jogador de beisebol. A comunidade de inteligência, eles lembram de um espião que conseguia superar em inteligência, em conversa e, se necessário, em armas qualquer pessoa que encontrasse. David Niven. David Niven tinha um dos sorrisos mais encantadores da história do cinema, mas por trás dele estava a determinação de um verdadeiro comando de guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Niven, já uma estrela de cinema, deixou Hollywood e voltou diretamente para a Grã-Bretanha, reingressando no exército como oficial. Ele não recebeu missões fáceis. Niven treinou como comando, saltou de paraquedas em Oki,
a Europa ocupada e ajudou a organizar células de resistência atrás das linhas inimigas. Ele também atuou como ligação para o Executivo de Operações Especiais, o mesmo grupo sombrio que recrutou Christopher Lee. Niven era notoriamente discreto, recusando-se a falar sobre seu serviço de guerra, mesmo depois que os combates cessaram. O pouco que sabemos vem de companheiros de armas que o descreveram como corajoso e extremamente dedicado. Ele treinou agentes em sabotagem, coordenou missões secretas e nunca vacilou sob fogo. Ele voltou para Hollywood com um novo vigor em suas atuações e um peito cheio de medalhas, mas nunca revelou o que realmente viu e fez. Para Niven, ser um cavalheiro significava nunca se gabar. Mas para aqueles que sabiam, ele era autêntico, um ídolo das matinês que arriscou tudo por seu país. Peter Ustinov. Peter Ustinov podia encantar uma plateia em 5 idiomas e mudar de sotaque no meio da frase, tornando-o um dos talentos mais versáteis de Hollywood. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, suas habilidades não eram apenas para exibição. Ustinov foi recrutado pela inteligência britânica para operações de propaganda e psicológicas. Sua tarefa? Escrever e transmitir programas de rádio direcionados à Europa ocupada pelos nazistas, usando humor e sátira para minar o moral inimigo e aumentar a esperança dos aliados. Fluente em francês, alemão e russo, Ustinov desempenhou um papel vital como tradutor, conselheiro cultural e ocasionalmente imitador no esforço de guerra. Suas transmissões ridicularizavam os líderes nazistas e semeavam confusão entre as fileiras. Ezra Surrenders. A habilidade de Ustinov de imitar vozes e interpretar personagens transformou seu rádio de guerra em um teatro de subversão. Ele até ajudou a interrogar combatentes da resistência e transmitiu mensagens codificadas sob o nariz dos sensores inimigos. Após a guerra, Ustinov brincou que a guerra tinha sido um ótimo treinamento para o palco, mas qualquer um que ouviu suas transmissões afiadas sabia que ele estava lutando com palavras e vencendo. Ustinov provou que, às vezes, a espada mais afiada na guerra é uma língua afiada. Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont era o epítome do charme continental. Um galã francês que podia brilhar tanto no palco parisiense quanto na tela de Hollywood. Mas quando a França caiu para os nazistas, Aumont largou tudo para lutar por seu país. Ele se juntou às forças francesas livres e se envolveu em operações clandestinas no norte da África, e mais tarde, na França, ocupada pelos nazistas. A fluência de Aumont em inglês e alemão o tornava inestimável para o trabalho de inteligência e missões secretas. Ele liderou patrulhas de reconhecimento, coordenou esforços de sabotagem e até sobreviveu a ferimentos durante a libertação da França. Aumont equilibrava-se na corda bamba. A qualquer momento, ele poderia ter sido capturado ou morto pela Gestapo, mas ele se recusou a ficar longe do perigo, motivado por um senso de dever que brilhava mais forte do que qualquer holofote. Após a guerra, Aumont voltou a atuar, mas as experiências nunca o deixaram. Na tela, ele sempre trouxe uma intensidade silenciosa enraizada em heroísmo da vida real. Ele era um ídolo das matinês que realmente viveu o papel de um lutador da resistência e sobreviveu para contar a história. Roscoe Carnes. Roscoe Carnes era mais conhecido por seu raciocínio rápido e diálogos ágeis em comédias de Hollywood. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, ele usou sua mente afiada para ajudar os aliados de maneiras que poucos suspeitavam. Carnes juntou-se ao escritório de informação de guerra e às unidades de transmissão do OSS, produzindo programas de rádio para elevar o moral e transmitindo mensagens codificadas pelas ondas de rádio para os combatentes da resistência no Mediterrâneo. Suas transmissões eram mais do que entretenimento. Eram sinais, instruções e atualizações secretas envoltas em piadas e conversas animadas. Carnes usava sua celebridade para ganhar acesso e mascarar a verdadeira natureza de seu trabalho. Ele se encontrou com agentes secretos, transmitiu informações vitais e desempenhou seu papel em manter o ânimo elevado tanto em casa quanto no exterior. O inimigo pode ter sintonizado para dar risada, sem nunca saber o que realmente estava sendo transmitido bem debaixo de seus narizes. Após a guerra, Carnes voltou para Hollywood, retomando seus papéis cômicos. Mas aqueles que ouviam atentamente sempre souberam que havia mais em suas histórias do que parecia. Ele foi o comediante que manteve os aliados rindo e vencendo nos tempos mais sombrios. Quem diria que as maiores estrelas de Hollywood escondiam segredos tão ousados? Da próxima vez que assistir a um clássico, lembre-se de que seus atores favoritos podem ter estado salvando o mundo entre as cenas. Qual história te surpreendeu? Conte-nos nos comentários. Curta e inscreva-se para mais mistérios de Hollywood. Afinal, os roteiros mais selvagens são frequentemente aqueles que ninguém jamais filmou.